Fala galera, continuando nosso papo, sempre trazendo pessoas interessantes para estar conversando sobre o Brasil e hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre o Rio de Janeiro. Estou aqui com um professor universitário, diretor cultural do Instituto Brasilidade, Lucas Álvares, que vamos bater um papo aqui muito interessante sobre como o Rio de Janeiro pode ser um tambor, um trampolim para o Brasil. O Brasil tem jeito, o Brasil pode seguir em frente? Eu acho que pode, mas tem que ter projeto e tem que ter plano. E por isso nós trazemos o Lucas Álvares para estar conversando com a gente. Lucas, podemos pensar numa recuperação do Brasil a partir das cidades? E como você vê a questão do Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro pode ser um exemplo dessa guinada que podemos dar em situação tão difícil economicamente que nós estamos vivendo? Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Quero cumprimentar você, cumprimentar também ao teu público que está acompanhando essa entrevista e dizer que a decadência econômica do Brasil, que é um projeto que se intensificou há 40 anos, com profunda desindustrialização, com perda massiva dos empregos que eram gerados, não só pela construção civil, mas pelas indústrias de base, pelas atividades que existiam anteriormente em cada bairro, pelo pequeno comércio que foi destruído pela invasão dos produtos estrangeiros, tem sido ainda mais intensa no nosso município do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem se configurado há décadas como uma espécie de avant-première, como um spoiler do que os inimigos do Brasil desejam transformar o nosso país como um todo. Daqui a pouco, costumava chamar o resultado do Programa Econômico Neoliberal como economia de cemitério. O que significa economia de cemitério? Materializando para você, meu irmão, minha irmã, que está acompanhando essa entrevista. Você pega o seu carro, vai pela Avenida Brasil em direção à Zona Oeste. Percorre a Avenida Brasil, tanto o trecho antigo quanto o mais recente, você vai observar nas duas margens ruínas de antigas fábricas e, pior do que isso, mesmo os galpões, mesmo os depósitos que viviam ali de maneira colateral da presença próxima das indústrias, também fechando. Hoje a Avenida Brasil é um parque de ruínas. Não se está aqui o Parque de Ruínas lindo, exótico de Santa Teresa, mas um parque de ruínas econômicas, um parque da ruína de milhares e milhares de vidas que viviam com seus empregos formais, carteira assinada, garantia de trabalho na Avenida Brasil, nas fábricas da Zona Norte do subúrbio do Rio de Janeiro, e pessoas que hoje estão entregues, assim como seus filhos, à informalidade, sem saber se vão conseguir levar amanhã o almoço do dia seguinte. Por isso, é preciso começar a consertar o Brasil a partir do Rio de Janeiro, reindustrializando o nosso município. Os bairros de subúrbio, você, meu amigo, que mora na Zona Norte, sabe muito bem aonde passava a atual linha 2 do metrô, ali em Inhaúma, existiam fábricas e mais fábricas e mais fábricas. Todas fecharam. Por que foram embora? Por conta da ação do tráfico de drogas, por conta da extorsão promovida pelas quadrilhas, pelas máfias, popularmente chamadas de milícias, que violam o direito à propriedade, extorquindo pequenos empresários, extorquindo moradores dos bairros de subúrbio, mas também porque o Estado não cumpriu o seu papel como fomentador da mão de obra, como fomentador do desenvolvimento. O Estado atua hoje para que haja desmobilização da mão de obra, para que haja desindustrialização. O Estado intervém no sentido oposto ao que deveria intervir. O Estado intervém para recolocar, reposicionar o Brasil no concerto das nações, não mais como um país que emprega seus filhos em atividades qualificadas e bem remuneradas, mas como um país que desemprega e serve única e exclusivamente para que suas riquezas sejam espoliadas e levadas para o estrangeiro. E nós terminemos no final com um bagaço da laranja. Ao invés de exportar o excedente, nós compramos mais caro que sobra das exportações. Por isso,
tem que começar a consertar o Brasil, consertando o Rio de Janeiro, atraindo de volta as indústrias, pavimentando os distritos industriais, isso é dever das prefeituras municipais, para manter aqui ainda as atividades industriais que permaneceram na nossa cidade. E mais do que isso, ontem eu estava voltando do mercado, conversando com um rapaz taxista, e ele alertava para o seguinte, ele disse: Lucas, eu era operário da construção civil, não consigo mais emprego em obra nenhuma. Ele agora é diarista ou mensalista no táxi, não tem a autonomia dele. O que isso significa? A indignação dele com a automação do trabalho, de maneira absolutamente desmedida. Ele estava incomodado com o fato do trabalho do pedreiro ser hoje cumprido por uma máquina. O Estado deve atuar, no meu entendimento, aqui no município e em todo o Brasil, promovendo a resolução para esse problema em dois sentidos. Primeiro, num grande programa de requalificação da mão de obra, para que o trabalhador, que não pode mais exercer o trabalho braçal, pela razão da mecanização, da automação ou qualquer outra, tenha acesso a uma nova atividade profissional e seja remunerado pelo Estado durante o seu período de requalificação, como bolsista de requalificação profissional. E o Estado também deve atuar, isso é muito importante porque a regulamentação desse problema está nos municípios, para que não haja aquela automação perversa que serve única e exclusivamente para corte de custos dos grandes barões. Como é que se resolve isso? Nós somos favoráveis àquela automação que serve, por exemplo, para que vacinas como contra o coronavírus sejam produzidas em tempo recorde, como estão sendo agora. Graças à inteligência artificial, em menos de um ano, há vacinas muito próximas da aprovação. Mas eu não posso engolir quem pega o metrô e passa ali na Estação Carioca, como boa parte dos trabalhadores que mantêm seus postos de trabalho no centro do Rio, se recorda daquele robozão onde existiam várias máquinas, onde as pessoas podiam comprar automaticamente produtos dos mais diversos. As catracas mais antes, naquele pátio central da estação. A quem aquele robozão servia? Única e exclusivamente ao seu proprietário. Não existia qualquer consciência social na manutenção daquele robozão. Ele estava roubando o emprego de um monte de gente e enriquecendo somente a uma. E não a coletividade, como a inteligência artificial enriquece e beneficia, por exemplo, no caso da produção de vacinas contra o novo coronavírus. Então, não se trata de combater o progresso, mas de combater a ganância desmedida que tira postos de trabalho. Um outro ponto onde é possível resolver o problema do Brasil, começando pelo Rio de Janeiro, é com uma Secretaria Municipal de Trabalho que seja atuante na fiscalização, a semi-escravização que tem sido feita de trabalhadores, principalmente em fábricas de natureza têxtil, que operam de maneira quase clandestina aqui no Rio de Janeiro. Nós vemos bolivianos, peruanos, angolanos, coreanos semi-escravizados nessas fábricas, e a prefeitura tem um papel importante para denunciar também as más condições de trabalho às quais esses trabalhadores estão sendo relegados. Então, desenvolvimento econômico e proteção ao trabalhador, esse é o binômio. Em outros sentidos também é possível começar a moralizar a atuação do Estado no Brasil a partir da Prefeitura do Rio de Janeiro. Não dá para engolir, Fernando e amigos, que o nosso sistema de transporte coletivo, que é regulamentado pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, seja tão deficiente. Sim, é um problema sério. Nesse momento de pandemia, onde as empresas de ônibus aproveitaram as suspensões dos contratos de trabalho, né, com a baixa que houve no Vale Transporte, informalização da mão de obra, para passar a boiada, como diz o outro, retirando de circulação linhas inteiras. 150 linhas no Rio de Janeiro sumiram do dia para a noite. A hora que mais precisamos de transporte, para não ter aglomeração, eles sumiram com as linhas do dia para a noite, as pessoas que se virem para poder se deslocar para os seus trabalhos.
Pois é, para explicar para você que está assistindo a gente, às vezes nem é do Rio de Janeiro, os transportes coletivos têm a sua regulamentação a cargo das prefeituras. Quais são os transportes coletivos? São os ônibus e as vans do chamado transporte alternativo. Entre outros modais também de menor alcance, como por exemplo os mototáxis, que também são regulamentados pela prefeitura. Em que isso se baseia? Se baseia numa licitação que a Prefeitura do Rio realizou no ano de 2010, que foi denunciada como fraudulenta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que mudou o estatuto das empresas de ônibus do Rio. Até 2010, elas eram permissionárias do serviço, ou seja, a Prefeitura podia cassar a concessão de uma empresa que prestasse maus serviços com um decreto do prefeito. O próprio prefeito que fez a licitação chegou a caçar duas empresas da Zona Oeste que prestavam péssimos serviços com base no decreto. Agora é concessionário, não é? Exatamente. Ele impôs em 2010 uma licitação que foi completamente absurda. Eu vou contar aqui, inclusive, um caso emblemático, uma empresa que ele chegou e disse: olha, essa empresa que faz uma linha da Urca até a Central do Brasil é rejeitada pela população, né? Era uma empresa que servia, por exemplo, as crianças deficientes visuais do Instituto Benjamin Constant. O serviço é muito ruim, ela não vai poder participar da licitação. Sabe o que essa empresa fez? Ela entrou na licitação com o nome dela virado ao contrário. Os ônibus com a mesma pintura, os mesmos funcionários e o nome que era tal virado ao contrário. Ou seja, numa flagrante fraude do processo licitatório, denunciada pelo Ministério Público naquela época. Desde 2010, nós pagamos muito mais de passagem a cada reajuste do que éramos obrigados a pagar antes de 2010. Completamente superfaturado o transporte do Rio de Janeiro. Um transporte ruim, um sistema mal feito. E o que mais me irrita é que todos os dados acerca do transporte público estão na mão dessas empresas. A prefeitura não colhe nenhum dado. Como é que vai fazer um planejamento de transporte se a prefeitura não tem dados de nada? E é isso que acontece. Mas por que acontece isso? Porque há interesses, entendeu? É que você está colocando aí no fundo um privilégio de alguns setores elitistas, empresariais, que não têm consciência social do seu papel. Você falou agora da valorização do trabalho. Por que o cara prefere trocar por exemplo, os caixas de mercado? Na Europa já está acontecendo isso. Por máquinas que você vai pagar diretamente. Por que ele prefere botar, não instalar, por exemplo, a questão dos ônibus elétricos, que são muito mais econômicos e duram mais, né? E ecológicos também. E ecológicos. Porque há interesse de lucrar e a população que fica refém disso. Qual é o papel do Estado, da Prefeitura? É se colocar do lado da coletividade. Mas nós percebemos que isso não acontece. Não aconteceu na administração anterior ao atual prefeito, e não acontece agora. Então, quer dizer, a política está refém de grupos econômicos que visam apenas lucrar em cima e nem sempre gerando emprego para a população. Pois é, a postura do atual prefeito em relação às empresas de ônibus do município do Rio de Janeiro hoje é de subserviência. Durante um determinado tempo, ele teve certos atritos. Ele até fez uma coisa boa. Eu vou elogiar aqui uma iniciativa que foi o fim da pintura padronizada. Foi. Aquela pintura padronizada dos ônibus atrapalhava, primeiro, as pessoas que não sabiam ler e escrever, atrapalhava pessoas com baixa visão. Sim. E atrapalhava também o cidadão em geral a fazer as suas denúncias contra motoristas que portavam um ponto, você não via nem qual era a empresa. Qual era a empresa, não sabia. Porque uma mesma linha operada por mais de uma empresa e todas elas tinham a mesma pintura, né? Então, o fim da pintura padronizada foi um acerto do atual mandato. Mas aí, Lucas, esses acertos eram muito por conta do vice-prefeito falecido, Fernando McDowell. Não era algo que partia do Crivella. Exatamente. E era um técnico, era alguém que entendia do riscado, entendia tanto de transporte coletivo quanto de transporte de massa. Morreu o McDowell e o prefeito Crivella se tornou um cordeirinho nas mãos das empresas de ônibus do Rio de Janeiro. Então, o que nós temos hoje são os empresários de ônibus deitando e rolando. Quem pega o BRT sabe o absurdo que é o BRT.
E eu não estou falando só do risco de você pegar a Covid-19 no ônibus por conta da aglomeração. Essa não é a única doença transmissível pelo transporte público. O Rio de Janeiro, no nosso município, há uma incidência de tuberculose que é vergonhosa. Determinadas comunidades, como Manguinhos do Jacarezinho, têm índices de propagação do bacilo de Koch, que provoca a tuberculose, que são índices de propagação equivalentes à África subsaariana, quer dizer, lugares onde o Estado não se faz presente, lugares devastados por guerras civis. O município do Rio de Janeiro, em bairros da cidade, tem indicadores nesse sentido. Então, não há a menor justificativa em considerar normal que um trabalhador seja obrigado a se submeter a um ônibus superlotado, aquele ônibus que chega, fica estufado, com a lataria estufada de tanta gente dentro. Nossa, o BRT, então, meu Deus do céu. O que mais me irrita é a história do BRT. Criaram um sistema de transporte para botar todo mundo dentro de um ônibus só na BRT. O pessoal briga para poder sentar, quando consegue. A prefeitura, ela não resolve isso sozinha, porque, no meu entendimento, a matriz, a prioridade tem que ser pelo transporte de massa, né? Aproveitando a vocação que o Rio de Janeiro tem para o transporte aquaviário, expandindo as barcas, revitalizando a nossa rede ferroviária, que deixou de ser prioridade há muito tempo. Mas a prefeitura, independente disso, pode fazer pelo transporte coletivo. A primeira coisa, botar essa licitação de 2010 abaixo, fazer uma completa devassa no que foi promovido em 2010. Praticamente todas as linhas da cidade, com exceção de 2 ou 3 na Zona Oeste, que tinham sido concedidas na época do falecido prefeito Conde, foram concedidas em 2010. E hoje o que nós vemos é um modelo que é ruim para todo mundo, inclusive para o empresário do ônibus, que achou que ia cuidar muito bem. Várias empresas, por conta do modelo que foi imposto pela licitação de 2010. Quer dizer, mesmo com toda a cordeirice do Crivella, as empresas de ônibus ainda têm vivido dificuldades por conta das amarras que foram colocadas em 2010. No meu entendimento, o modelo anterior das empresas de ônibus como permissionárias é melhor. Nós tivemos controle. Tem um melhor controle. Eu, sinceramente, já começo a achar que deveríamos, inclusive, ter uma ação municipal no fornecimento do transporte público, em algumas linhas que, pelo jeito, não há interesse do empresariado e trazer a tecnologia, por exemplo, dos ônibus elétricos, que é mais barato, dá menos problema. É uma ideia, porque o que está hoje, nós comandados por uma máfia, que é a Rio Ônibus, todo mundo sabe disso, né? Temos até o rei do ônibus. O Rio de Janeiro tem o rei do ônibus. Eu acho que a gente tem que pensar em novas formas. Mas é uma briga muito grande. E eu acho também que você colocou aí muito bem, temos que pensar em novas formas de transporte. Aquaviário é a se pensar, nós temos diversas lagoas no Rio de Janeiro, tem a questão do litoral. Podíamos estar fazendo um novo tipo de ligação e pensar, sim, no sistema metroviário, a questão do VLT expandir, porque o VLT que foi colocado aqui na cidade foi pro doutor não gastar sola de sapato no centro, né? Não foi um sistema de transporte de massas que deveria ter sido, e gastamos um dinheiro naquele VLT, né, colocado no centro da cidade. Por exemplo, por que não botar esse VLT que foi gasto um dinheiro naquela máquina, para fazer uma ligação ali com a Ilha do Governador, por exemplo, que tem sempre congestionamento de quem sai e vem. Já está ali. Não tinha necessidade daquele trem, daquele custo ali para fazer aquele trecho. Podíamos pegar essa linha e botar para ligar a Ilha do Governador. Então, tem possibilidade. Temos que pensar, mas precisamos pensar fora da caixa, Lucas, porque eu acho que a política está pensando muito igual a 10, 20 anos. Temos que trazer a tecnologia ao nosso favor para desenvolver, por exemplo, a questão do transporte. Sim, em relação ao VLT, certamente, Fernando, é também um modal que tem regulamentação municipal, mas que teve um problema sério. É claro que é confortável, que a gente gosta de pegar, mas ele colocou trilhos onde já existiam trilhos, a grosso modo, que eram os trilhos do metrô, né? Poucas regiões que não fossem servidas pelo metrô foram servidas pelo VLT. Talvez ali a região portuária, a região da rodoviária, mas o centro da cidade já era servido pela linha do metrô. Então, o VLT acabou colocando trilhos onde já existiam trilhos.
E regiões da cidade que hoje são adensadas o suficiente para receberem transporte sobre trilhos e que estão fora do mapeamento do VLT continuam sendo desservidas. Eu tenho duas regiões em específico, a Ilha do Governador, que você colocou tão bem, onde há um apagão de transporte de massa, onde as pessoas são dependentes dos ônibus, e os ônibus da Paranapuã saem abarrotados. Isso não pode continuar acontecendo, mesmo no pós-pandemia. Essa é uma realidade indigna, um maltrato que é promovido ao trabalhador. E uma outra região da cidade, que é a região onde a clínica da família pegou fogo essa semana, é a região de Sepetiba, onde também não há o devido serviço do transporte público. Aliás, a reta ali, desculpa, a reta ali do Cesarão, Sepetiba, Urucânia, reta do João 23, parece que é até outra cidade, porque não chega o serviço público da prefeitura, não chega ali. Parece que é terra de ninguém. É uma loucura. O meu pai é de Sepetiba. Eu muitas vezes fui a Sepetiba com ele, e ele me mostrando ali onde terra batida até hoje, ruas que não foram asfaltadas. Ali em Guaratiba. Em Costa Barros também, na Zona Norte, que também não foram asfaltados. Esse trabalhador é contribuinte, esse trabalhador paga impostos sobre tudo que consome e não tem o retorno da parte da Prefeitura do Rio de Janeiro. Então, um bom mandato à frente da Prefeitura do Rio de Janeiro envolve também levar a cidade até os seus limites. Nós não podemos permitir que Sepetiba, Barros Filho, Pavuna, Ricardo de Albuquerque, Anchieta, os bairros limítrofes da cidade, que são bairros adensados, que têm populações expressivamente representadas, continuem sendo abandonados pelo poder público. Em Sepetiba, uma antiga reivindicação da população da Zona Oeste envolveria uma articulação entre município e Estado no seguinte sentido: quando houve a privatização dos trens, na década de 90, foi abandonado um trecho da ferrovia que vai da estação de Santa Cruz até a estação do Matadouro de Santa Cruz. Esse trecho foi eletrificado, ele tem todo o equipamento para que os trens elétricos operem entre Santa Cruz e o Matadouro. Santa Cruz passou a ser o terminal do ramal de Santa Cruz porque era uma estação mais lucrativa, pouca gente descia na estação seguinte. Por que não ali restabelecer o serviço até a estação do Matadouro e ali na estação do Matadouro promover um grande terminal de ônibus integrando a Zona Oeste? Sepetiba, Guaratiba, Barra de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, que são bairros hoje muito mal servidos pelos transportes públicos. Uma vez eu estava ouvindo um relato de um trabalhador, de um motorista de ônibus, de uma linha que eu costumo pegar sempre quando eu vou para a casa dos meus pais, e que mora em Sepetiba. Ele faz a última viagem da linha dele, deixa o ônibus na garagem no Engenho da Rainha, e lá no Engenho da Rainha começa o inferno para que ele consiga chegar em casa. Ele chega em casa de madrugada, para estar de pé cedo na manhã seguinte. Todas as vezes em que um trabalhador é infernizado no transporte público, ficando mais tempo do que deveria ficar, está se violando, por exemplo, o tempo que esse trabalhador dedicaria à sua esposa, aos seus filhos, à sua família. Claro. É um ciclo vicioso muito ruim, porque você acaba desestruturando aquela família. Como é que você pode exigir de um pai e de uma mãe que faça uma educação adequada dos seus filhos, se ele não pode estar em casa, se ele gasta 3 horas do dia dele, né, no transporte público? Porque a boa parte dos bairros da Zona Norte e Zona Oeste viraram bairros dormitórios, que as pessoas saem, até por conta da falta da industrialização, saem dos seus bairros para trabalhar nas áreas ricas, e boa parte na Zona Sul, por exemplo, vive de turismo, então não estamos falando de indústrias, para poder tirar o seu sustento. É 3 horas no dia, eu sei porque eu sou de Campo Grande. E vai falar comigo de transporte, ficar em pé em ônibus e ficar em pé no trem, eu sei bem como é que é essa situação. E pior que tem a questão da saúde dessa pessoa, né, que com o tempo vai deteriorando, claro. Aí é a coluna, é a questão respiratória, é o coração, e vai gerando gastos. A gente tem que ter uma política
de melhorar o transporte, mas desconcentrar economicamente a cidade do Rio. Está tudo muito concentrado. E aí passa pela questão da industrialização, que você colocou bem. Eu conversei esses dias com o senhor que me falava, Fernando, a Avenida Brasil nos anos 70 era fábrica e indústria para todo lado. Agora não tem mais nada. É que a nossa geração, Luiz, talvez a gente não tenha visto isso. Mas a geração dos nossos pais, eles perguntar, eles falam. Na Zona Oeste tem distrito industrial, tem terreno. Então há espaço para desenvolver. Então por que não desenvolve? O que está faltando? Talvez um plano de municipal de desenvolvimento, que fala de crédito, fala de educação, fala de criar estruturas para que surjam novas empresas e novas indústrias. Nós não podemos ficar dependentes de uma fábrica lá de fora vir para o Brasil. Aí fica muito difícil. Se esperar os outros fazer o que tem que ser feito no Brasil, não vai nada à frente. E você sabe muito bem que você é um especialista, estuda o assunto. O Brasil já foi uma potência industrial. Então não é falta de capacidade, não. Tem pessoal, tem a inteligência, tem a matéria-prima. O que falta é projeto. Exatamente. No caso da Zona Oeste, é muito importante levar o trabalho para perto do trabalhador, aproveitando as estruturas que já existem, principalmente em Realengo, Santa Cruz e Campo Grande, para fortalecimento dos distritos industriais e reaquecimento da atividade industrial nesses bairros. Tem acontecido iniciativas muito interessantes do poder público no sentido de melhoria da pavimentação dos distritos. E isso tem que se tornar uma regra. E o município, que é responsável pela pavimentação das ruas dos distritos industriais, que são logradouros, são ruas como quaisquer outras, tem que se fazer presente, levar o trabalho para perto do trabalhador, para cortar esse tempo de deslocamento, para proporcionar oportunidades perto da onde a pessoa mora. Isso é vital na Zona Oeste, mas também tem que ser aproveitado na Zona Norte, sim, onde nós temos hoje bairros inteiros da cidade transformados em bairros de cidade fantasma. Por exemplo, meu amigo, você que é morador da Zona Norte, quem não se lembra da vida que tinha Piedade enquanto a Universidade Gama Filho ainda tinha suas atividades? Não só pelos estudantes e pelos professores que estavam ali todos os dias e que consumiam no comércio local, mas também pelos serviços que aquela universidade prestava à comunidade. O Hospital Universitário da Gama Filho era credenciadíssimo, era um dos primeiros lugares onde, por exemplo, a mãe portadora de um filho com necessidades especiais que precisasse de fisioterapia, procurava para receber ali gratuitamente a fisioterapia do seu filho, em caráter filantrópico, né? Porque era uma instituição sem fins lucrativos que precisava desse tipo de retorno à comunidade. Piedade hoje é um bairro fantasma. Nossa, é muito triste. É o bairro que só tem comércio, é bairro de tem um comércio muito mal e acabou. Então a prefeitura tem que atuar também como intermediadora junto à iniciativa privada, ou quando não for possível, ocupando ela mesma, como uma grande revitalizadora de espaços da cidade que foram abandonados. Eu estou falando, por exemplo, de Piedade, ocupar o complexo da Gama Filho e botar aquele complexo para servir a comunidade. Eu estou falando também, no centro da cidade, de um apoio forte à Santa Casa de Misericórdia, que hoje é subutilizada. Olha só, ao invés de gastar rios de dinheiro com o hospital de campanha, que já foi fechado, que é obra cara, e que não deixa legado, porque é uma estrutura provisória por natureza, poderiam ter sido feitas melhorias pela Prefeitura do Rio na Santa Casa de Misericórdia, ali no centro da cidade, na região do Castelo, que é um hospital que foi construído durante o tempo em que o Brasil era uma colônia e onde a principal doença era a varíola. O que significa isso? Então, um hospital que é todo preparado para a doença infecto-contagiosa. Ele tem um pé direito altíssimo, ele tem janelas largas, é um espaço que foi preparado para tratar do doente de doença infecto-contagiosa. Mas preferiram fazer hospital de campanha. Preferiram montar hospital de campanha e ter mais custo. Exatamente, hospitais que estão sendo desmontados agora, que são estruturas provisórias, enquanto poderia ter sido priorizada a ocupação de estruturas que já existiam, que estavam abandonadas ou subutilizadas. O Hospital da Gama Filho, Santa
Oi, Fernando. Boa, pode voltar, continua. Poderiam ser utilizados. Bom, então, são os passos que poderiam ser utilizados, evitando que o Estado gaste com estruturas provisórias. E eu não vi a Prefeitura do Rio fazer nenhum movimento de ocupação dos espaços que estejam abandonados ou subutilizados. Desculpa, O Lucas, outro Lucas. ponto Desculpa. Lucas, repete porque deu um problema aqui. Espaços utilizados, poderiam ser utilizados, repete. sim. Portanto, espaços como o Hospital da Gama Filho e a Santa Casa de Misericórdia poderiam ser utilizados no combate ao coronavírus de modo a que não fosse necessária a construção dos hospitais de campanha. Os hospitais de campanha são caros e são estruturas que, por natureza, são provisórias. Eles são feitos agora para serem desfeitos depois, né? Eles são feitos com estruturas móveis, não são construções. Tem que deixar legado. Todas as vezes em que o Estado investe um valor muito alto numa situação emergencial, numa situação atípica, essa circunstância tem que deixar legado. E esse é outro ponto que eu queria entrar e que é muito importante. Legado da pandemia, legado dos Jogos Olímpicos, legado da Copa do Mundo. Será que esses 3 episódios, onde muito se gastou, deixaram legado positivo para a população? Ou somente dívidas a serem pagas? Hoje nós vemos estruturas construídas para os Jogos Olímpicos, que são de administração da Prefeitura do Rio, abandonadas. E mesmo lá atrás, estruturas construídas em 2007 para o PAN, e que também, como tem em Campo Grande, na tua área, lá na região do Miésimo, está abandonado. Transformados baratinho, a estrutura está pronta, poderiam ser transformados em vilas olímpicas, para as crianças de Campo Grande aprenderem uma modalidade esportiva. Sim, não, tá abandonado lá e lá tem um problema, porque virou moeda de troca política. Aí o prefeito fica para agradar vereador X ou Y, aí ele bota o cara, não, você vai cuidar do MS. Vai dar 2 meses depois, ele briga com o cara, aí bota o outro, não, agora é o fulano. Aí o cara sai e entra, e como ali a estrutura é tudo comissionada, troca a equipe toda. Não existe uma solução de continuidade na prestação do serviço. As ideias das vias olímpicas são excelentes. Eu até acho, sinceramente, que se for comparar o legado do PAN com o legado da Olimpíada, o legado do PAN tem muito mais coisa, porque deixou esses equipamentos como o Miésimo da Silva. A Olimpíada criamos aquele espaço em Deodoro, que não tem uma população densa em volta, não aproveita e está lá abandonado. Acho que as Forças Armadas estão cuidando de algumas. Quer dizer, qual é o legado? Eu tenho um exemplo aqui em Campo Grande, que eu conheço uma pessoa, o Lucas, que ela começou a frequentar o Miésimo da Silva, para fazer atletismo. Só que aí lá, né, na estrutura, o técnico do basquete lá do Miésimo olhou e falou, pô, essa pessoa aqui poderia ser muito boa para jogar basquete. Aí levou pro basquete. E hoje essa pessoa faz parte da seleção feminina olímpica. Joga até na NBA feminino. Olha como um equipamento público muda a vida e a realidade de uma pessoa. Pois e permite a reabilitação pelo esporte de crianças que estão largadas. Olha, eu caminhando pelas ruas do Rio de Janeiro, nunca vi tantos meninos de rua como eu vejo hoje. É impressionante a quantidade de crianças abandonadas nas ruas do centro do Rio, vendendo bala, pedindo esmola. Mesmo em tempos de auxílio emergencial, hein? Porque se a pessoa for completamente invisível ao poder público, fica difícil até requerer um auxílio. O esporte é uma salvação para essas crianças, porque ele é atraente, porque ele cansa a criança, não dá tempo da criança pensar em bobagem, ela sai do treinamento esportivo para o banho e do banho ali para o refeitório da Vila Olímpica, para se alimentar e voltar para casa, cansar e dormir para voltar para a escola no dia seguinte. Né? Então tem esse componente bem prático de evitar o ócio da criança. Sim, né? sim. Não, e uma coisa que eu trago, a gente luta muito pela questão da educação integral, né? Porque a gente tem a nossa inspiração em Brizola e Darcy Ribeiro. E as pessoas falam, educação integral, gente, o filho da classe média, das classes altas, ele tem educação integral, porque ele faz o colégio dele de manhã, ele faz curso de inglês, aí numa natação, um esporte. Quem não tem educação integral é o pobre, porque não tem como pagar o serviço particular para aquela criança ter acesso
a uma nova língua estrangeira, a aprender um novo esporte, a aprender cultura. Pô, tem filho de classe alta, bota a criança lá para fazer uma aula de flauta, por exemplo. A classe pobre não tem isso. Aquelas crianças ficam aquele tempo ocioso boa parte do dia. Aí o pai não está em casa, a mãe não está em casa porque está trabalhando, está ganhando ganha-pão. A criança está aos cuidados dos avós, geralmente, essa é a realidade hoje em dia, e os avós não têm nem condição de ficar, né, controlando. Então, quer dizer, aí a gente se assusta quando nós temos um alto índice da juventude indo para a criminalidade. Ali é o alvo perfeito para ser cooptado. E olha, o pessoal critica as igrejas. Se não fossem as igrejas, religiões, ia ser muito pior. Muito pior. Muito pior. Porque se não está ali, tu não está à toa, boa parte das crianças estão numa igreja, estão fazendo um teatro na igreja, aprendendo instrumento musical na igreja. Ia ser muito pior. As pessoas criticam, mas não entendem a rede social que a religião faz na vida da sociedade. Então, é o papel do Estado que o Estado não cumpre, de dar uma educação em tempo integral para elas. O papel social da Igreja Católica e das igrejas evangélicas é fundamental. Infelizmente, sido marginalizadas por muitos grupos políticos no Brasil que satanizam o caráter religioso do povo brasileiro. O povo brasileiro tem fé. E isso não é algo ruim, isso é uma coisa boa, porque a fé nos eleva a uma consciência de proximidade ao nosso irmão, a um amor pela humanidade, um amor pelo nosso irmão. E o trabalho social desenvolvido dentro das igrejas é fantástico. Elas estão indo aonde o Estado deveria estar, mas se afastou há muitos anos. Nem sempre foi assim. Não é verdade que isso seja algo inerente ao Estado. Isso foi desmontado de propósito. Você, mais antigo, se recorda do tempo em que cursava o ensino médio durante alternado, tinha o curso profissionalizante, que era oferecido nos colégios estaduais. Curso de técnico em farmácia, curso de técnico em contabilidade, de técnico em administração, diversos cursos de técnica laboratorial, diversos cursos que eram oferecidos pelo Estado até o início dos anos 80 e que deixaram de ser, mas que proporcionaram o primeiro diploma de muitas pessoas que hoje em dia estão bem postas, estão bem colocadas. O ensino técnico não quer dizer que a pessoa não vai cursar a faculdade. Meu pai mesmo, ele fez técnico em eletrônica no Cefet e depois foi cursar engenharia. Quando foi cursar engenharia, ele já tinha uma base boa que o Cefet tinha conferido. É a obrigação do Estado investir no ensino técnico. Não é tanto a ação da prefeitura, isso normalmente se dá no Brasil, mais a cargo dos governos estaduais e do governo federal. Mas onde a prefeitura pode e deve atuar é no estímulo à prática esportiva e às práticas artísticas pelas crianças. Prática cultural. E aí isso envolve lona cultural, que são os vários espaços públicos que estão sucateados, que pode estar oferecendo a questão cultural para essa criança, que a cultura ajuda a desenvolver, ajuda o intelecto a crescer, atrás da questão da inovação. E é um dado que eu sempre trago, quando você faz uma pesquisa entre os industriais fluminenses, todos eles falam que a maior dificuldade, uma das maiores dificuldades é a mão de obra qualificada. Aí você pensa, por que não teve uma faculdade, ensino técnico? Não. É porque teve uma educação primária de básica ruim. E aí ele tem dificuldade de mexer com novas tecnologias, se desenvolver, ser criativo. E isso aqui é papel da prefeitura. Então tem a ver. Não tem como não falar, tem a ver. Lucas, deixa a gente já estar chegando no final. Eu queria que você deixasse uma palavra, uma consideração final acerca de que há esperança para o Rio de Janeiro, há esperança para o Brasil? Há esperança para o Rio de Janeiro e há esperança para o Brasil. Porque não há mal que para sempre dure. Todos aqueles que acham que estão por cima da carne seca e que nunca vão deixar o poder, terminam caindo mais cedo ou mais tarde. E a primavera vem mais cedo ou mais tarde. Se nós aprendermos a ouvir o povo, o que o povo realmente espera. Eu tenho certeza que o povo não deseja viver numa condição de abandono, de governantes. O povo quer governantes éticos, quer governantes que tenham compromisso
com o bem comum, compromisso com o bem-estar das pessoas. Por isso eu tenho esperança. Eu tenho esperança porque sei o que o povo brasileiro é e sei o que o povo brasileiro deseja. Isso não pode ficar sendo instrumentalizado de maneira canalha, de maneira tacanha, por pessoas que pela frente dizem que estão ao lado do povo, mas pelas costas apunhalam o povo. Ou seja, tem aquele senhor que hoje pode te dar dando uma ajuda pontual e está no poder por um motivo qualquer, mas que amanhã vai atuar para que a fábrica onde você trabalha feche. Isso não pode ser permitido, a gente tem que aprender a votar, a gente tem que aprender a entender o que está por trás de cada um dos líderes que aparecem de 2 em 2 anos na nossa comunidade pedindo o nosso voto. A quem eles servem? Quais são os interesses que esse líder tem para vir até a porta da nossa casa pedir voto? Olha, a minha vida é um livro aberto, Fernando. Eu, como professor universitário, lido com centenas de alunos todas as semanas. E agora estou lançando um canal no YouTube para que eu tenha um contato permanente com as pessoas que estão interessadas em soluções para o Brasil. Coloquem youtube.com/Lucas Álvares, com S no final. Esse fim de semana a gente vai começar a debater o Brasil lá no canal. E eu estou fazendo isso sem ser candidato a nada. Eu não sou candidato a nada, não serei candidato esse ano. O meu objetivo é ajudar o Brasil a sair desse buraco ouvindo o povo. Eu sei que hoje o povo, a despeito de ainda existir exclusão digital, muita gente não ter ali um celular bom, um computador, o povo já está começando a conseguir entrar na internet com mais força. E nessa medida em que o povo entre para a internet com mais na internet. Não adianta ficar falando em assuntos muito intelectualizados que não dizem respeito à realidade de quem precisa trabalhar hoje para comer amanhã. Precisa falar da realidade concreta do povo. E é o povo que desperta em mim a esperança de mudança. Eu sei que esse povo não vai ser ludibriado. Eu sei que esse povo, em algum momento, vai se levantar e vai explodir na sua revolta contra as injustiças que vêm sendo cometidas. Não consegue se relegar a uma condição de semi-escravidão. Eu sei que todo mundo quer dar uma vida digna à sua esposa, aos seus filhos. Eu sei que cada mulher trabalhadora tem os filhos. Eu sei que mais cedo ou mais tarde essa consciência vai gritar lá do fundo do peito de cada brasileiro, de cada irmã brasileira que está aí angustiado, sem saber o que vai acontecer ao final dessa pandemia. Por isso, eu creio que o Rio de Janeiro tem jeito, Fernando. Eu creio na capacidade de observação das pessoas, na inteligência das pessoas, na sensibilidade das pessoas. E sei que nós vamos começar a construir na nossa cidade, mais cedo ou mais tarde, um Brasil muito melhor para todo mundo. Obrigado pela oportunidade, cumprimento as pessoas que acompanharam esse vídeo, um grande abraço e sempre que precisar de mim, estamos às ordens. Muito obrigado você, Lucas, pela aula, pelo todo esse projeto que nos traga. A gente falou hoje muito dos problemas concretos das pessoas, porque é isso, então eu falo do dia a dia das pessoas. Não podemos ficar com divagações teóricas, ideológicas, vamos falar como a política muda as pessoas. Acho que, inclusive, é um erro, foi um erro de vários campos, de várias correntes políticas a afastar o povo do debate do seu dia a dia. E não é a nossa tradição. Quando a gente pensa lá em Getúlio, nós pensamos do dia a dia de cada um do trabalhador, como você falou bem, de exaltar a questão do trabalho. Eu acho também que temos jeito, temos que ter esperança, mas temos que ter projeto. É fundamental. E temos que pensar em quem serão os nossos representantes lá na frente. Galera, muito obrigado. Aqui, continuo acompanhando os canais Fernando Mendonça, Rede Cio, Cirão Carioca. Sempre um papo falando sobre o Brasil, sobre Rio de Janeiro. E até a próxima. Obrigado, Lucas. Obrigado, gente. Até a próxima. Fiquem com Deus.